Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro O Passe como Cura Magnética, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 8. Corpos sutis, corpo vital ou duplo etérico. O corpo vital é também denominado duplo etérico e constitui a parte mais periférica do perispírito ou do corpo espiritual. Nesse corpo é que circulam as forças radiantes, também conhecidas como ectoplasma ou fluido magnético. Conhecido desde longa data nas religiões orientais, é enfatizado no século XIX pelos mentores espirituais como sendo um elo semimaterial que une o espírito à matéria. Allan Kardec dedicou-lhe muitas páginas de estudo, aprendendo com os espíritos instrutores a chamá-lo de fluido ou princípio vital. Isso pode ser estudado no Livro dos Espíritos, em seu capítulo 4. Na questão 427 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta diretamente aos espíritos instrutores qual a natureza do fluido magnético, recebe como resposta inequívoca, entre aspas, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Fecha aspas. No livro A Gênese, o codificador também enfatiza: há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio acha-se extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Livro A Gênese, no seu capítulo 10, que eu estou preparando para ser lido aqui no canal. Assim, pois, o estudo da natureza do fluido magnético, aquele que é oferecido comumente pelo doador ou passista, leva automaticamente à análise do duplo etérico. Com a desencarnação ou morte física, a alma perde esse envoltório, quer dizer, a matéria que o preenche desaparece, sendo dispersa no ambiente da crosta terrestre. Uma vez desencarnado, porém, o espírito preencherá essa parte mais periférica do corpo espiritual com matéria própria da dimensão em que está, ou melhor, em que estiver, porque podem ser outras. É por isso que existe também, conforme relatos mediúnicos, fenômenos de materialização no mundo espiritual. Quem leu comigo aqui os livros da série André Luiz, em mais de uma vez, no plano espiritual, espíritos do mais alto se materializaram no plano espiritual menos elevado, para que ele pudesse ser visto ali, porque os planos inferiores não conseguem ver no plano superior e vice-versa, ao contrário. Quem está no plano superior consegue ver no plano inferior, mas esse estudo fica para outro dia porque é muito amplo. Continuando nossa leitura. Quando está encarnado, o espírito preenche esse corpo vital ou duplo etérico com fluido vital, mais conhecido como ectoplasma. Sem este, não há vida orgânica, não há cura espiritual, nem fenômeno de materialização dos espíritos. O termo ectoplasma foi criado pelos investigadores da metapsíquica, de modo que foi mais utilizado em um tempo posterior a Kardec. No mundo espiritual, esses fluidos semimateriais que compõem o corpo vital são conhecidos com a denominação de energias radiantes. Algo importante a destacar é que elas circulam principalmente na corrente sanguínea. Quando falamos na parte doada pelo médium, o ectoplasma, evidentemente estamos simplificando, porque há de se considerar também os fluidos espirituais que se juntam a ele, doados pelos espíritos protetores. São estes os desencarnados que melhor dirigem e aproveitam energias dessa natureza, manipulando-as em favor do paciente.
Quando o médium é humilde, disciplinado e tem espírito de sacrifício, produz mais, porque o ectoplasma obedece mais docemente ao comando do espírito, à sua vontade e determinação. Por onde transita o ectoplasma no corpo humano? No sangue. O fluido vital corre por todo o sistema hematopoético, circula por todo o corpo e está presente nas minúsculas artérias e veias, levando a nutrição, não apenas física, mas também espiritual, a todas as células. De onde se origina o ectoplasma? Da matéria elementar primitiva ou fluido cósmico, presente em todo o universo. Este fluido é absorvido pelo organismo físico, principalmente por meio da respiração. A sua metabolização deve estar diretamente ligada à cadeia de aproveitamento do oxigênio no organismo, que inclui órgãos importantes como os pulmões, a corrente sanguínea e as organelas celulares, como as poderosas usinas microscópicas conhecidas como os mitocôndrias, produtoras do ATP, a moeda de troca energética do organismo, também conhecido como triptofano. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumuladores de energia espiritual em forma de glânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endodérmicos mantenedores da biossíntese. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, em seu capítulo 8º. Os pesquisadores da medicina energética devem estar atentos, portanto, aos elementos que fazem parte da cadeia de assimilação do oxigênio e de eliminação do dióxido de carbono, CO2, para saber mais sobre a transformação do fluido cósmico em ectoplasma. Isso é importante porque é esse fluido que determina o número de anos que a pessoa viverá na Terra. Tudo indica, porém, que os seres humanos não nascem com a quantidade total de ectoplasma que vão utilizar até o término da vida física, mas sim com a capacidade de produção determinada geneticamente. É muito importante esse parágrafo. Com certeza, deve haver um mecanismo de comunicação entre os genes mitocondriais, que estão localizados no citoplasma, e os do núcleo celular, onde está o genoma propriamente dito, porque o fenômeno de apoptose ou de morte celular, segundo pesquisas recentes, é determinado pela mitocôndria. Quando se diz, portanto, que a duração da vida está determinada ao nascer, na verdade, o postulado está se referindo ao controle genético na produção de fluido vital pela mitocôndria. Porque nós podemos adquirir mais, não é? Isso está bem explicado aqui. Desse modo, fica também mais fácil compreender que a maior ou menor capacidade de cura esteja talvez vinculada aos genes mitocondriais, por mecanismos ainda desconhecidos e que deverão fazer parte do estudo de neurofisiologia da mediunidade no futuro. Também devemos procurar, nesses genes, a explicação para os casos de moratória, quer dizer, de pessoas que vivem fisicamente além do prazo pré-estabelecido ao nascer, assim como o de outras que perdem a existência mais cedo, por desperdício desse fluido precioso em doloroso processo de suicídio indireto. Isso pode ser visto, meus amigos, em outros livros dessa coleção. Porque quando uma pessoa tem uma vida com vícios, com nervoso excessivo, ela está desperdiçando o seu ectoplasma. É como se ela estivesse gastando sua gasolina, o seu potencial, e por isso é considerado um suicídio. Então, pessoas que têm vícios, fumar, beber, drogas em geral, pessoas que têm a mente sempre fixa em coisas negativas, isso vai fazer com que
o sistema nervoso use mais ectoplasma do que o necessário. É como um carro, um automóvel, em que acelera além da conta. Ele vai queimar mais combustível. É mais ou menos a mesma coisa. Então, uma pessoa que vive de processo acelerado, processo desgastante, ela está se suicidando, está morrendo mais rapidamente do que as pessoas mais equilibradas, mais calmas, certo? Continuando a nossa leitura. Qual a matéria que entra na constituição do ectoplasma? Resposta: embora praticamente nada se saiba sobre isso, tudo indica que haja uma matéria para cada envoltório da alma, porque eles são constituídos por diversificações do fluido cósmico. Há, portanto, uma matéria própria que entra na constituição dessas energias radiantes que fazem parte do corpo vital. Há alguma evidência física dessa energia? Já informamos que o ectoplasma pode ser visto tornar-se visível nas sessões de materialização. O dom da mediunidade, capítulos 17 e 19. Vocês podem encontrar na internet facilmente fotos de materialização. É uma coisa esbranquiçada que sai do corpo do médium e materializa outro corpo paralelo de um espírito qualquer ou de um objeto, até mesmo de um objeto. Pesquisem, vocês vão se encantar com esse conteúdo. Continuando. Os desencarnados manipulam essa massa informe e tornam-se visíveis, comunicando-se diretamente com os chamados vivos. Quando exteriorizado, o ectoplasma tem uma coloração esbranquiçada, a temperatura mais fria que a dos tecidos corpóreos e apresenta movimentos ou seja, ondulantes. Movimentos ondulantes. William Crookes, o sábio inglês, que fez notáveis sessões de materialização com a médium Florence Cook e pesquisou por mais de 3 anos o espírito materializado de Kate King, afirma que as suas experiências o levaram à descoberta de uma nova força do ser humano. Isso está, me perdoem aqui o meu mau inglês, de Quarterly Journal of Science, Experimental Investigation of a New Force, 1º de julho de 1871. Segundo observou, essa força procede do sistema nervoso e é ligada a uma forma desconhecida ao organismo humano, sendo capaz, na esfera de sua influência, de dar aos corpos sólidos movimento e peso. E para maior clareza, chama-a de força psíquica. Constatei que essa força, diz ele, é emitida por pulsações intermitentes, sob a forma de uma pressão, afirma Crookes, e a descreve como um elemento viscoso, muito semelhante à gelatina, uma espécie de proteína que cheira um pouco com o ozônio no momento em que sai do organismo. Ainda não há pesquisa laboratorial do ectoplasma. André Luiz ensina que o duplo etérico é, entre aspas, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao corpo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Isso está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 11. Chega-se à conclusão que, do mesmo modo que existem os elementos da escala de Mendeleev para a matéria física, há outras escalas periódicas desconhecidas por nós humanos encarnados que formam a matéria de base dos outros envoltórios. Segundo André Luiz e Emmanuel, esses elementos se constituem o perispírito, vão aquém do hidrogênio e além de urânio. Tudo indica, portanto, que temos que investir na descoberta dessas novas famílias de partículas. É importante ressaltar também que é uma matéria com propriedades muito especiais, porque o ectoplasma ora pode se tornar visível, ora permanecer gasoso, de forma dispersa, invisível aos olhos humanos, como nada sabe acerca da natureza desse fluido, da matéria que entra na sua constituição.
A ciência estabelecida não aceita o vitalismo, a presença do fluido vital ou ectoplasma nas células orgânicas. Sabemos que as escolas vitalistas e mecanicistas coexistiram durante muitos séculos e ainda estão presentes no campo científico e filosófico. A primeira, preconizando a existência de uma substância essencial ao funcionamento das células dos seres vivos, a segunda, reduzindo tudo às propriedades do quimismo celular. Embora a maioria dos cientistas esteja convicta de que a vida se restringe a um mero jogo de forças físico-químicas, esse paradigma não explica a extraordinária complexidade da filogênese e da ontogênese, nem inúmeros outros fenômenos de ordem mental e psíquica da vida humana. Com o devido respeito às teorias vigentes, ousamos dizer que o vitalismo permanecerá como um dos fundamentos do ser vivo. Reestruturado em novas bases, vai se tornar, para a biologia, uma ideia recorrente, assim como é o éter para a física. Ou, ousamos dizer mais, ele vai se implantar definitivamente devido à dificuldade de se explicar a complexidade do ser vivo, sem os campos informacionais e materiais que fazem parte intrínseca dele. Resta, porém, alguns poucos cientistas que defendem o vitalismo, não mais na concepção antiga, mas tendo por base os campos informacionais e materiais, modeladores da matéria viva, entre eles Harold Saxon Burr, Hernani Guimarães Andrade, Hubert Sheldrake. Todos eles possuem protocolos de pesquisa muito bem elaborados, com excelentes resultados práticos, a que estão à disposição dos interessados na produção desses autores. Isso tudo pode ser encontrado na internet. Eu recomendo as pesquisas no canal, no site da PubMed. São publicações médicas. É um site americano, todo ele em inglês. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês em breve. Na sequência desse nosso estudo, aproveito para relembrar. Leiam aqui do canal o livro Perispírito e suas modelações. Isso está tudo muito bem detalhado. A primeira parte se fixa muito na parte científica, biológica, na evolução do perispírito desde que nós éramos amebas. Aqueles interessados nas coisas mais recentes podem pegar desde a segunda parte, dispensando a primeira. Mas recomendo o livro todo, naturalmente. Por hoje é só. Até breve.